Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e nos dê a sua paz. É um prazer, uma alegria, satisfação estarmos nesta casa mais uma vez, trazendo as reflexões, trazendo, as nossas interpretações daquilo que conseguimos extrair da doutrina espírita. E hoje, foi um dia muito especial, podemos dizer, porque o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, fecha o seu ciclo de atividades aqui no plano físico. Desencarnou na terça-feira à noite, teve todo o dia de ontem de velório na Mansão do Caminho e hoje foi o seu sepultamento do seu corpo, melhor dizendo. E é motivo para o Brasil, para a doutrina espírita, de celebração mesmo, de alguém que se dispôs, de alguém que se expôs. Porque quem ousa, nas condições de mundo em que nós vivemos, se expor da forma como ele se expôs, a falar no mundo inteiro, está sujeito tanto aos elogios como também às críticas. E aqueles que ousam falar e viver Jesus sofrem maiores perseguições. Não é só Divaldo, mas todos aqueles que, além da divulgação do Evangelho, empreenderam um trabalho de assistência à criatura humana, de amparo físico, material, mas também de amparo espiritual, de consolo e de levar esperança a todos. Ir a lugares onde muitas vezes corria riscos, no entanto, foi um grande desbravador. Chico Xavier, certa feita, teve a oportunidade de dizer que Divaldo tinha uma estrela na boca. E a partir dessa afirmativa de Francisco Cândido Xavier, Sueli Caldas Schubert, sua amiga, e também grande trabalhadora da doutrina espírita, escreveu uma obra contando a vivência de Divaldo, e essa obra se chama O Semeador de Estrelas. Cabe a gente avaliar o legado deste espírito, que para muitos, idolatrado, mas para outros mais sensatos, um trabalhador que trazia as suas limitações, trazia as suas debilidades, como todo espírito imperfeito, mas esteve à disposição da espiritualidade para realizar o que realizou, deixando uma obra incomum aqui no Brasil, na periferia de Salvador, que é a Mansão do Caminho. Um homem que foi capaz de doar o seu nome a mais de 600 pessoas. 600 espíritos reencarnados, ele deu nome para seu pai adotivo. Quem na face da terra teria essa capacidade para tamanha renúncia, para dedicar a sua vida a um trabalho de divulgação e a um trabalho de auxílio, E aí a gente entra no tema que é exatamente isso. O que é cristianismo? O que representa essa doutrina, que se construiu como uma das grandes religiões da Terra, juntamente com o hinduísmo, juntamente com o islamismo, que abarcam aí mais de 70% da população mundial. No entanto, cabe, em pleno século XXI, refletirmos sobre a mensagem cristã.
porque quando vemos as matérias, quando vemos as religiões apresentarem a Jesus, parece que estamos retomando aquilo que foi feito na Idade Média, né? A mais completa distorção de uma proposta que é úmpida, que fala do amor em sua excelência, que prega a fraternidade, a solidariedade entre as criaturas. E, no entanto, vemos nas telas da televisão e nas redes sociais como um todo, Jesus sendo associado à violência, ao ódio, à discriminação de toda espécie, para justificar essa ou aquela postura no mundo. Vivemos dias, de fato, muito difíceis, mas ao mesmo tempo vivemos dias em que somos convidados a reflexionar sobre essa proposta. E o Espiritismo é uma dessas doutrinas que trazem na sua essência também os princípios cristãos. E para refletirmos sobre isso, nós precisamos retomar um pouco alguns aspectos históricos. E aí eu peço a paciência de vocês para, nesse primeiro momento, trazermos algumas informações. O cristianismo, ele surge a partir do povo hebreu, no seio ali do judaísmo. Consequentemente, nós vamos ter, para além de Jesus, a presença de um outro profeta nessa sequência de profetas, que é Maomé, e de onde o qual também surgirá uma outra religião, um outro tronco, que é o islamismo. Então vamos adentrar um pouco na história desse povo. O povo hebreu é um povo que traz na sua trajetória marcas de muito sofrimento. Ora dominados por egípcios, por assírios, por babilônicos, e ao tempo de Jesus dominados pelo Império Romano. E é interessante quando olhamos a história do povo hebreu, dos seus reinados, vamos encontrar na figura de Saul o primeiro rei, que logo em seguida assume o seu filho, depois na sequência Davi e depois Salomão. A partir desses reis, o reinado de Israel se divide. E aí nós teremos o reinado do sul, ali radicado em Judá, e o do norte, em Israel. E nessa divisão, as tribos, que eram 12, se separaram, 10 ficando com Israel e as outras 2 com Judá. Então esses reinos, eles seguem separados, tendo na sua sequência, além dos reis, os profetas que acompanhavam esses reis. Então a história também relata a história dos profetas de Israel e de Judá. No ano 700, mais ou menos, antes de Cristo, apresentar-se-á um rei de nome Ezequias, que na cronologia seria o 13º rei de Judá, reinando aí por volta de 726 a 697 antes da era cristã. E esse rei, ele ficou muito caracterizado pela sua alta confiança em Deus, pela sua fidelidade. Diz os relatos que ele
trouxe de volta a pureza, né? Restaurando o templo de Jerusalém e destruindo, né, os altares pagãos. Afirma-se que, em função dessa alta confiança que ele tinha em Deus, ele conseguiu ser bem-sucedido em tudo aquilo que fez. E junto a ele estava um profeta de nome Isaías. E esse profeta, que funcionava ali também como um conselheiro, já que conseguia pela sua mediunidade, né, pelos seus dotes sensitivos, pelos seus dons, tentar ali antecipar um pouco acerca do que viria para o reino. E num desses diálogos registrados no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que é um diálogo que o rei Ezequias tem com o profeta Isaías, que estava ali, né, ele que recebeu o filho do rei da Babilônia para uma negociação. E no texto de Isaías diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então isso revela mais ou menos, né, essa confiança que Ezequias tinha em Deus. E aí motivada também pelo profeta Isaías. E por que nós estamos trazendo as figuras de Ezequias e de Isaías? Porque Isaías é o profeta que abordará sobre o Messias, sobre o Cristo ungido, que logo depois é reforçado pelo profeta Miqueias, né, que prega sobre o Cristo e também vai pregar sobre as injustiças, contra as injustiças sociais. Avançando agora um pouco mais, né, vamos ao tempo do Cristo. Conforme relata Lucas, em seu capítulo 4, versículo 18 a 21, na sinagoga de Nazaré, Jesus lê os pergaminhos antigos, onde abre exatamente nos textos de Isaías. Só para recordar, antes de Lucas fazer o registro dessa passagem, Jesus já havia se retirado, passado aquela quarentena, como vocês, né, devem já conhecer. E nessa quarentena, no deserto, Jesus é submetido a algumas tentações, não é isso? E nessas tentações, que se atribui a um adversário, né, com o nome de Satanás, Jesus resiste, né, e volta para Nazaré. E aí na sinagoga de Nazaré, veja que Jesus, né, já reconhecido pelo próprio vilarejo de Nazaré, né, filho de José, o carpinteiro, Jesus era convidado na sinagoga. Então, a cidade já conhecia mais ou menos quem era Jesus, sabia da sua envergadura moral. E naquele momento em que Jesus, após voltar do seu retiro meditativo no deserto, ele então convidado para abrir as Escrituras e lê-la na sinagoga, ele abre os textos de Isaías.
que está o texto no capítulo 61, versículos 1 a 2, em que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, essa passagem, ela é um contrassenso ao temor a Deus. Porque nesse momento em que Jesus lê, ele está falando de uma profecia em que virá aquele que pregará boas novas aos mansos, que vem restaurar os contritos de coração, que vem dar proclamação de liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E o que ocorre depois disso? Como as pessoas reagem no momento em que ele termina a leitura, fecha ali os pergaminhos, antes de terminar, ele diz: hoje, né, Rebouça, se cumpriu essa profecia. Aí a vibração foi total, né? Todo mundo festejando, o Cristo está entre nós, o Messias tão prometido. Foi assim? Não, né? Todos que conheciam a Jesus, sabiam do seu coração boníssimo, nesse momento violentaram-se contra ele, porque ele estava sendo um blasfemo. E aí começa todo o movimento, tentam levar Jesus a um precipício para matá-lo. E é nesse momento que ele se desvencilha da multidão, e ali é o ponto do qual ele deixará a cidade de Nazaré. Veja como o perfil do público ainda é parecido com o perfil do público atual. Quando alguém se manifesta e naquele momento Jesus se coloca alinhado com o texto de Isaías, as pessoas se revoltam. As pessoas querem aniquilá-lo. Ora, mas o homem estava anunciando liberdade, né? Esperança para aquelas criaturas, né? Levaram a palavra para os mansos de coração, e a resposta vem com violência. E é nesse momento, então, que a trajetória de Jesus em Nazaré se encerra, né? E ele, então, vai realizar todo o seu trabalho missionário na Galileia, mas agora na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, digamos assim, uma vila mais ampla, né, muito maior do que Nazaré. Estima-se 1.500 pessoas que viviam lá. E Cafarnaum, ela trazia aspectos cosmopolitas, porque Cafarnaum ficava numa região de passagem, né? A Galileia já fazia fronteira com os países ali, né? A Síria, com a Fenícia, né? E o Império Romano mantinha postos de fiscalização nessas estradas, nessas passagens. Então, Cafarnaum tinha um posto. Então, a notícia sobre Jesus, ela disseminou rapidamente, porque as pessoas que vinham de viagem tomavam notícia de Jesus e levavam a notícia para além. E isso está muito bem posto no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25, que Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todos os langores,
e todas as enfermidades no meio do povo. Tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos. E ele a todos curava. Acompanhava-o grande multidão de povo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de Além Jordão. Então percebamos que Jesus estava entre aqueles mais sofridos, estava entre os marginalizados, estava entre os excluídos da sociedade do seu tempo, porque essas pessoas viviam sob condições que eram muito distantes daqueles que representavam as autoridades políticas e religiosas do seu tempo. E por que Jesus foi tão temido? Porque tentaram aniquilá-lo quando da sua ida para Jerusalém. Porque na Galileia, apesar de todo esse movimento, a Galileia era muito diversa. Havia ali um caldeirão de culturas, de etnias diversificadas, pela própria característica da região, como nós dissemos. Então, havia discussões calorosas de Jesus com autoridades, de Jesus com o povo, mas também veja que Jesus falava nas sinagogas da Galileia. Não havia esse tipo de impedimento. Então, fisicamente, Jesus não foi admoestado. Mas quando ele sai, vai para Jerusalém, o cenário é outro. Porque na Judéia estava o centro da governança, ali estavam as maiores autoridades junto ao templo de Jerusalém. E aí nós fazemos a reflexão, qual a ameaça que Jesus oferecia à sociedade judia do seu tempo? Era de tomada de poder? Era de ocupar o trono de César? E nesse momento eu me recordo de uma das lives no tempo da pandemia, em que o nosso irmão André Trigueiro, que é jornalista e espírita, estava dividindo a live com Marina Silva, hoje atual ministra do Meio Ambiente. Então ali eles discutiam e ele perguntou sobre essa questão de relação de poder e de religião, e ela então remonta a Jesus. Ela disse: se o projeto de Jesus fosse um projeto de poder, ele teria nascido como herdeiro do trono de César, que era, dentro do cenário, o mais poderoso do seu tempo. No entanto, a proposta de Jesus não é essa, O cenário em que ele nasceu já revelou que a sua proposição de mudança, de transformação, não era reinado exterior, mas era reinado interno. E isso fica muito bem ratificado quando, no texto de Lucas, onde ele é ali indagado por fariseus sobre quando virá o reino de Deus. E Jesus então responde que o reino de Deus ou dos céus, tem a mesma significação, não vem com aparências exteriores, ou não vem de modo visível, segundo a outra tradução. Porque uns dirão: o reino de Deus está aqui, outro: o reino de Deus está ali. Mas o reino de Deus reside no coração da criatura humana. Então era para isto que viria o Messias,
No entanto, o povo aguardava aquele que viesse contrapor o domínio em que eles estavam submetidos, né? A ideia era suplantar aquele domínio e se impor agora como dominadores. Quando Jesus surge no cenário, né, junto aos marginalizados, junto aos mais sofridos, junto aos doentes, levando a mensagem de esperança, de consolação e falando de um reino noutra perspectiva, ele então passa a ser considerado um subversivo, um dissidente total. E que o seu rumo, as consequências seria o próprio aniquilamento. Era essa a condição. E vivendo na Galileia, ele pôde, né, durante todo esse tempo, estabelecer a sua mensagem, reunir o grupo que também era diversificado. Aqueles que estavam mais diretamente ligados a eles eram muito diferentes. Você tinha publicano, né, que era o cobrador de impostos, você tinha pescador, você tinha pessoas simples na sua maioria. E, no entanto, foi com esse grupo que ele vai consolidar a sua proposta. Esses 12 que começaram, mas que eram muitos os que acompanhavam Jesus, como diz o texto de Mateus, que nós lemos há pouco. Então, nesse percurso, né, de Cafarnaum a Jerusalém, Jesus passou levando a sua proposta e passando por regiões como a Samaria, que era um povo considerado à parte, né? A gente vai ver ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai, né, relacionando aqueles grupos, os samaritanos eram rechaçados pelos judeus, né? Era aquele tipo de pessoa que você mudava, né, o seu curso de caminhada para não cruzar com ele. E, no entanto, Jesus, em vários momentos, vai enaltecer a figura do samaritano, né, mostrando que a sua mensagem não se restringia ao seu povo. A parábola do bom samaritano é uma, o diálogo dele com a mulher samaritana é outra. Quando ele faz, né, aquela narrativa que vem sobre a cura dos 10, né, dos 10 leprosos, e um volta para agradecer. E quem era esse um que voltou para agradecer? Era um samaritano. Então, ele mostrando que o caráter, a dignidade não estava atrelado a rótulo, né? Seja de religião, seja de etnia, mas sim a atos. Então, nós vamos encontrar Jesus em Cafarnaum curando o servo do centurião romano, daqueles que oprimiam o seu povo, né? Em Jericó, ele vai jantar na casa de Zaqueu, que era, né, o desejado, porque fazia a ponte, né, o cobrador de impostos, tirava do seu povo para entregar ao Império Romano. Em Samaria, como já mencionei, ele vai dialogar com a mulher e vai lhe pedir água, né? Ou seja, vai se tornar humilde e pedir a ela um favor. E ali tem um diálogo fantástico, né? Só o diálogo dele com ela já dá também uma outra palestra, né? E em Jerusalém, ele vai se misturar todo tipo de pessoas, né, ali nas cercanias do templo. Então, dessa forma, nós vamos encontrar Jesus sendo esse perigo para a estrutura social do seu tempo. E todos aqueles que ousaram e que ousam seguir os exemplos de Jesus são perseguidos até os dias de hoje. Quando a gente olha, né, esses grandes missionários da atualidade, todos sofrem, né, rejeição, são criticados pelas autoridades, né,
recebem mensagens nas redes sociais de ameaça de morte, porque estão reproduzindo aquilo que Jesus ensinou para fazer aos outros. E aí nós pegamos, só para a gente ir fechando, né? Esse relógio ele gira um pouquinho rápido, né? Não, Rebouças? Porque eu falei tão pouquinho, já está marcando esse tempo todinho. Mas me disseram que vocês ficam até 10 horas, né? Então é o seguinte, nós separamos aqui alguns pontos sobre as abordagens de Jesus. Né? Jesus estava tanto ali no campo da materialidade, como no campo da espiritualidade, né? Da moral. Então o que é que ele vai colocar, conforme o texto de Mateus, capítulo 25, né? Quando ele coloca, né, naquela grande fala, nós vamos encontrar: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Jesus é pontual, não tem arrudez. Mas diz: Senhor, quando é que nós tivemos que ele dar o exemplo dele próprio? Não, se vocês fizerem a cada um desses pequeninos, estará fazendo a mim. Mas por outro lado, nós vamos encontrar também Jesus ensinando os ignorantes, dando bons conselhos, corrigindo aqueles que erram, né? Nesse processo de acolher e depois direcionar para a reparação, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, né? Orar pelos que nos perseguem e caluniam. Então foram as duas frentes, digamos assim, de ensinamentos trazidas por Jesus, né? Ao qual ele recomenda a todos os outros. E, no entanto, quando nós olhamos para os dias atuais, em que abrimos os canais de televisão, onde vemos os mais diferentes líderes religiosos das mais diferentes denominações, essas temáticas, elas estão no cenário das pregações? Será que nessas religiões midiáticas nós vamos encontrar ênfase por parte dos líderes falando sobre o amor aos inimigos, sobre o perdão das ofensas, sobre o não julgamento, sobre a caridade que devemos ter para com os criminosos? Todas essas temáticas que são pertinentes e essências da mensagem que Jesus deixou, porque ele deixou essa mensagem viva através da execução de tudo aquilo que ele ensinou. E por outro lado, né, quantas dessas organizações religiosas que nós temos hoje estão com frentes de trabalho para atender a fome, atender as necessidades materiais mais diversas da criatura humana. Então são reflexões para o nosso cristianismo dos tempos modernos. E assim, com essa prática, Jesus vai angariando muitos inimigos. E aí chega o momento em que ele se encontra em Jerusalém, e aí na Semana Santa a gente vivencia tudo isso, né? As pessoas trazem à tona todo esse processo de prisão, de tortura, de assassinato praticados pelas autoridades religiosas e políticas do seu tempo, né? No entanto, após a morte de Jesus, os seguidores dele só tendem a se multiplicar.
E a característica dos seguidores de Jesus era a bondade, porque eles vivenciavam de forma muito profunda a fraternidade, a simplicidade no viver. E assim seguem durante 300 anos sofrendo perseguição, sofrendo tortura e sofrendo morte por parte das autoridades. No entanto, destaca-se nesse trabalho de divulgação o trabalho de Pedro e o trabalho de Paulo também, né? Tanto é que muitos, pela semelhança do trabalho, tem até um livro, né, sobre Divaldo, que ele diz ser Paulo de Tarso dos nossos dias, porque ele foi, Divaldo saiu, né, ao passo que Chico ficou mais recluso ao seu trabalho, né, dentro da doutrina espírita, e Divaldo vai, né. Então Paulo fez isso, levando a mensagem, inclusive, para além das fronteiras judaicas, né? E a partir de Paulo, isso está bem delineado no livro Paulo e Estevão, né? Juntamente com Lucas, que surgirá a denominação de seguidores do Cristo e, portanto, né, a palavra cristãos, e posteriormente, né, na condição de religião, o nome cristianismo. E aí nós tivemos, após esses 300 anos de perseguição, quando Constantino, o imperador romano, proclamará a doutrina cristã como oficial do império, né? Liberando, digamos assim, o culto dos cristãos. Só que não trouxe para junto disso, né, os valores cultivados pelos seus seguidores. Apenas rotulou e manteve toda a estrutura das práticas religiosas que eles já possuíam, né? Sem trazer para a centralidade a essência da proposta do Evangelho vivenciada pelos seus seguidores. E aí os anos se seguem, os séculos, e o Império Romano, na sua condição, se divide. No entanto, essa divisão não chega ao resultado obtido, o Império começa a enfraquecer, e aí por volta do século V, né, nós vamos ter marcado aí o surgimento daquela que seria, na Idade Média, das instituições mais poderosas do mundo ocidental. Se configura então a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí nós vamos ter um definhamento de tudo aquilo que era do cristianismo, agora está a serviço dos poderosos. Enfrentamos as perseguições novamente, só que agora em nome de Jesus. Se antes os cristãos eram perseguidos, agora os herdeiros da mensagem passam então a condição de perseguidores. Mas os céus mandaram um enviado. A Europa, basicamente, né, vivendo aquela situação, eis que se envia aí por volta do ano 1181, 182 até 1226, aquele que seria o grande furacão, né? Porque pela sua postura, pelo seu alinhamento a Jesus, ele então faz um abalo na ordem estabelecida. Quem é essa figura? Francisco de Assis. Quando, na sua condição, né, de filho abastardo, ele rompe com todas as convenções
e passa a dedicar-se àqueles que eram os preferidos de Jesus, os marginalizados, os excluídos da sociedade, os doentes, os pobres. E ele então reproduz, sendo o Espírito, conforme se diz, na doutrina espírita, que esteve mais alinhado ao coração de Jesus. E conforme a gente também encontra que ele era o apóstolo João, que viveu mais proximamente a Jesus e que esteve até o último momento na crucificação. E assim nós vamos ter esse missionário que ora fora tido como louco, por ter feito o que fez. Mas é como eu falei antes, todos os que ousam a seguir com fidelidade a Jesus, no nosso mundo, sofrem as perseguições, sofrem as investidas daqueles que não querem que a ordem estabelecida seja revertida para os excluídos, para os mais fracos e para os mais pobres. Passados os momentos da Idade Média, os movimentos na Europa, eu estou sempre me referindo à Europa, porque quando a gente fala sobre esses aspectos, a gente pensa que é no mundo todo, Mas o mundo estava vivendo também as suas situações, a Ásia, as Américas, as outras regiões. Mas o nosso cenário acaba se concentrando mais, nesses aspectos na Europa. E aí, nesse movimento de iluminismo, de renascentismo, de reforma protestante, começa a abrir-se campo para o desenvolvimento de novas ideias. E aí é quando surge, no cenário do século XIX, diante de tantas revoluções científicas, religiosas, econômicas, porque a gente inicia o processo da mecanização, da industrialização, é quando, no ano de 1857, a 18 de abril, Allan Kardec publica o livro dos Espíritos e inaugura o surgimento da doutrina espírita e do espiritismo. E é nesse século XIX em que o espiritismo suportará dupla pressão. Uma, as pressões das próprias religiões vigentes e intolerantes para com a nova ideia que surgia. E o outro, dos pensadores da ciência mal intencionados, que queriam desmerecer os fenômenos espíritas, como se fosse charlatanismo, embora existissem os charlatães da época, mas querendo tirar a autenticidade científica dos fenômenos espíritas. Então, fundamentados nesses alicerces da ciência e da filosofia, é que o espiritismo se instala no mundo, só que para além da ciência e da filosofia, o espiritismo apresentará as consequências morais derivadas como sendo o verdadeiro aspecto dessa doutrina. E isso é ratificado pelo próprio Allan Kardec, quando no discurso que ele profere aos espíritas da cidade de Lyon e da cidade de Bordeaux, esse discurso está registrado no livro Viagem Espírita, em 1862, quando ele diz assim: onde quer que minhas obras penetram e servem de guia, o Espiritismo é visto sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, sob um caráter exclusivamente moral. Porque era essa a ideia que Allan Kardec divulgava nas suas viagens. Seu tema preferido era fora da caridade não há salvação. Porque ele buscava exatamente empreender
esse selo na doutrina espírita e levantar essa bandeira. Fora da caridade não há salvação. E nós vamos encontrar isso em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando ele então afirma ali, né, a vinculação ou a identificação do Espiritismo com o cristianismo, quando na questão 625, né, ele vai perguntar qual tipo, né, mais perfeito do Espírito, né, que Deus ofereceu à humanidade, que lhe sirva de guia e de modelo. E os Espíritos são taxativos, respondendo que foi Jesus, né? E esse Espírito, né, que a partir dali ele discorre outras questões, e os Espíritos vão dizer: Jesus, ele viveu num tempo de contexto, de circunstâncias, em que cabe ao Espiritismo agora trazer isso para se fazer mais entendido, né? Porque as coisas que estão lá estão dentro de um tempo, de contexto e de lugar. E ele vai ratificar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que para bem entender a gente precisa mergulhar nesse contexto cultural, né, da sociedade judia do tempo de Jesus, para transpormos melhor esses ensinamentos. E aí mais adiante, na questão 886, Kardec questiona aos espíritos qual seria o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus. E os espíritos prontamente respondem em 3 pontos, né, que eles vão dizer. Quais são? Vamos ver quem lembra aqui, os alunos do ESD. Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eis aí o verdadeiro sentido da caridade conforme a entender Jesus, um sentido eminentemente moral. Porque atendidas essas questões, tudo vem de acréscimo. Quem é benevolente para com todos, quem é indulgente para com as imperfeições alheias e quem estabelece o perdão às ofensas, as questões materiais automaticamente serão resolvidas. Porque a benevolência para com todos preconiza que ninguém haverá de passar necessidade, morrer de fome ou ser oprimido, né? Isso parece muito com aquela outra passagem que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E tudo mais vos será acrescentado. Porque quando você se alinha com o pensamento da benevolência, da indulgência e do perdão, automaticamente fluem todas as questões de ordem material. E fora da caridade não há salvação, se torna a grande bandeira da doutrina espírita perfeitamente alinhada com os princípios do cristianismo. E no ano de 1864, Allan Kardec ratifica isso quando publica, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, com as explicações, né, das máximas morais de Jesus, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Ou seja, Kardec não está só fazendo a reinterpretação para trazer a essência do Espiritismo, mas também está trazendo para nós, né, o estímulo à sua prática. E não pensem que Allan Kardec se deteve só nos estudos. Ele também vivenciou aquilo que fora preconizado por Jesus. E é tão interessante a postura de Allan Kardec quando ele saía para fazer a divulgação, né, do Espiritismo. E tem uma resposta de uma carta dele
ao convite dos espíritas dessas cidades que eu mencionei, de Lyon e de Bordeaux, né, para ir até lá. E ele discorre, né, em resposta, falando dos princípios da doutrina espírita, da alegria que é, e ele vai com muito prazer à cidade, mas tem algo que eu acho extremamente cristão da parte de Allan Kardec, e que com ela eu encerro a nossa reflexão de hoje. Ele diz assim: ainda uma palavra, meus amigos, indo ver-vos uma coisa desejo, é que não haja banquete, e isto por vários motivos. Não quero que minha visita seja ocasião de despesas que poderiam impedir a presença de alguns e privar-me do prazer de ver todos reunidos. Os tempos são difíceis. Importa, pois, não fazer despesas inúteis. O dinheiro que isto custaria será mais bem empregado em auxílio aos que mais tarde dele necessitarão. Eu vos digo com toda a sinceridade: o pensamento naquilo que fizerdes por mim em tal circunstância poderia ser a causa de privação para muitos e me tiraria o prazer da reunião. Não vou a Lyon a fim de me exibir, nem para receber homenagens, mas para conversar convosco, para consolar os aflitos, para encorajar os fracos, ajudar-vos com os meus conselhos naquilo que eu estiver e que estiver em meu poder fazê-lo. E o que de mais agradável me podeis oferecer é o espetáculo de uma união boa, franca e sólida. Crede que os termos tão afetuosos do vosso convite para mim valem mais do que todos os banquetes do mundo, ainda que fossem oferecidos num palácio. O que me restaria de um banquete? Nada, ao passo que vosso convite fica como preciosa lembrança e um penhor de vossa afeição. Até breve, meus amigos, se Deus quiser, terei o prazer de vos apertar as mãos cordialmente. Que ternura, né? Que gentileza para com todos, que preocupação para não excluir ninguém. E essa é a tônica do cristianismo. Esse é o proceder do cristão, trabalhar para ser compassivo e ser inclusivo, porque assim foi o Mestre e assim devemos ser todos nós que nos atribuímos o rótulo de cristãos e, por que não dizer, de espíritas. Então, que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.